E se eu te dissesse que a NASA pode ter conduzido um experimento tão assustador e impactante que até hoje poucos conhecem a verdade? Um teste secreto, realizado em uma base isolada, com um objetivo misterioso. Algo tão profundo e inesperado que, se fosse revelado ao público, mudaria para sempre a forma como enxergamos o espaço, a ciência e a existência humana. Mas por quê? O que eles estavam tentando esconder? Relatórios apagados, testemunhas silenciadas. Documentos vazados indicam que houve algo tão perturbador que a própria NASA decidiu enterrar esse experimento para sempre. O que realmente aconteceu? Será que essa experiência ativou algo que deveria permanecer oculto? Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua percepção sobre a realidade. Tudo começou em uma base remota, em uma data que nunca foi oficialmente confirmada. Alguns documentos indicam que ocorreu na década de 80, mas há rumores de que os testes continuaram até os anos 2000. O objetivo? Simular condições extremas, de viagem no espaço. Mas, diferentemente de experimentos anteriores, dessa vez o teste não era apenas físico. Era psicológico, neural e possivelmente interdimensional. Os participantes foram colocados em um ambiente totalmente isolado, sem luz, sem som, sem qualquer contato com o mundo exterior. A ideia era replicar as condições extremas do espaço profundo e analisar os efeitos no cérebro humano. Mas algo deu errado. Segundo relatórios vazados, os astronautas envolvidos no experimento relataram visões estranhas, lapsos temporais e até comunicação com algo desconhecido. Um engenheiro afirmou ter ouvido uma voz metálica vinda de dentro da câmara de isolamento, mesmo sem haver qualquer sistema de som ativo. Isso era apenas o começo. Um astronauta descreveu que, por um instante, sua mente foi transportada para um espaço infinito, sem estrelas, sem som, apenas um vazio absoluto. Ele sentiu uma presença. Algo estava observando ele. Outro participante afirmou que teve a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava ali, dentro da câmara, mas também estava em uma nave, orbitando um planeta desconhecido. Sua respiração ficou pesada, o coração acelerou. E, de repente, ele voltou. Mas por quê? O que havia naquela experiência que permitiu essa percepção dupla da realidade? Um dos cientistas relatou que, após o experimento, um dos astronautas não era mais o mesmo. Ele começou a falar em frases desconexas, como se estivesse recebendo mensagens de outro lugar. E então, ele desapareceu misteriosamente. Se esse fosse o único caso de experimentos secretos ligados à NASA, talvez pudesse ser descartado como um simples rumor. Mas não é. Na verdade, há uma série de projetos governamentais, documentos vazados e relatos de insiders que indicam que algo muito maior pode estar acontecendo nos bastidores. A NASA pode não atuar sozinha. Evidências sugerem que agências como a CIA, o Departamento de Defesa e até grupos privados podem estar envolvidos em experimentos semelhantes. E há 3 casos que se destacam. O projeto Stargate foi um programa altamente sigiloso conduzido pela CIA e pelo Exército dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com um objetivo que parece saído de um filme de ficção científica: usar habilidades psíquicas para espionagem militar. Documentos desclassificados confirmam que, entre os anos 1970 e 1995, o governo testou pessoas que alegavam ter a capacidade de visão remota, a habilidade de ver locais e eventos distantes apenas com a mente. Um dos casos mais chocantes envolveu um espião psíquico chamado Ingo Swann, que alegou ter conseguido ver detalhes precisos de uma instalação militar soviética sem nunca ter estado lá. Outro participante, Pat Price, forneceu descrições detalhadas de bases secretas russas, descrevendo edifícios e coordenadas que posteriormente foram confirmadas como verdadeiras. Alguns documentos sugerem que a CIA queria explorar se a mente humana poderia acessar dimensões ocultas ou outros planos de existência. Mas o que isso tem a ver com a NASA? A conexão é intrigante. A certa altura, relatórios indicam que alguns espiões psíquicos foram convidados a descrever estruturas em outros planetas, especialmente Marte.
Isso levanta uma questão assustadora. O governo já sabia algo sobre Marte que o público desconhece? Será que a NASA tem conhecimento de algo além do que nos é mostrado oficialmente? Se o projeto Stargate já parece inacreditável, o experimento Montauk leva tudo a um nível ainda mais perturbador. Supostamente conduzido em uma base militar ultra-secreta em Montauk, Nova York, esse experimento teria envolvido controle mental avançado, explorando formas de manipular a mente humana, viagens no tempo e dimensões paralelas, através de tecnologias inspiradas em teses de Nikola Tesla, contato com entidades desconhecidas que teriam surgido durante alguns dos testes mais extremos. Um dos relatos mais conhecidos vem de Preston Nichols, um suposto ex-cientista do projeto que descreveu experimentos onde pessoas eram expostas a sinais de rádio específicos para induzir estados alterados de consciência e até mesmo abrir portais para outras realidades. Segundo Nichols, em 1983, um dos experimentos saiu do controle. Eles estariam tentando estabilizar um portal interdimensional quando algo atravessou do outro lado. Ele descreve que uma criatura monstruosa apareceu na base e começou a causar estragos, até que os cientistas desligaram os equipamentos e a conexão foi interrompida. Agora, imagine que a NASA tenha tomado esse conhecimento e levado os experimentos ainda mais longe. Se no projeto Stargate eles estavam tentando ver outros lugares com a mente, se no experimento Montauk eles estavam tentando controlar dimensões, o que será que a NASA poderia ter descoberto ao levar essas pesquisas para o espaço? Ao longo dos anos, muitos astronautas que passaram tempo fora da Terra relataram experiências estranhas. E não estamos falando de ufólogos ou teorias malucas. Estamos falando de astronautas renomados, treinados pela NASA, que passaram meses em órbita. Buzz Aldrin, um dos primeiros homens a pisar na Lua, afirmou ter visto um objeto misterioso acompanhando a Apollo 11 durante sua viagem ao satélite. Ele descreveu que o objeto parecia estar observando a nave, e quando questionado sobre isso anos depois, disse: "Sim, havia algo lá, mas não posso falar sobre isso." Outro astronauta, Gordon Cooper, relatou um incidente ainda mais estranho. Durante uma de suas missões orbitais, ele disse ter visto luzes estranhas no espaço, movendo-se de maneira que não obedecia às leis conhecidas da física. E então temos Musa Manarov, um cosmonauta russo que passou quase um ano na Estação Espacial Mir. Ele capturou imagens de um objeto cilíndrico desconhecido se aproximando lentamente da estação e então desaparecendo abruptamente. Mas a NASA nunca comentou oficialmente sobre esses casos. O que essas entidades querem? Será que a NASA já entrou em contato com algo que não deveríamos saber? E se os experimentos secretos que discutimos foram na verdade tentativas de estabelecer uma comunicação direta? E talvez eles tenham conseguido. Esses casos podem parecer desconexos, mas juntos formam um padrão preocupante. O governo dos Estados Unidos já explorou habilidades psíquicas para a espionagem. Projetos militares secretos já tentaram manipular o tempo e o espaço. Astronautas já relataram presenças estranhas fora da Terra. A NASA pode não estar apenas explorando o universo. Ela pode estar investigando algo que já está lá fora. E talvez, só talvez, eles tenham encontrado algo que nunca deveria ser descoberto. Agora, junte os pontos. E se esse experimento foi interrompido porque deu certo demais? Será que os participantes entraram em contato com algo que não deveríamos acessar? A NASA esconde informações porque teme o impacto no mundo ou porque está protegendo algo maior? O mais estranho sobre esse experimento não é apenas o que aconteceu, mas o que aconteceu com aqueles que participaram dele. Todos os registros dos envolvidos foram apagados. Nenhuma menção oficial, nenhum relatório público. O astronauta que desapareceu foi dado como morto, mas nenhum corpo foi encontrado. Poucos relatos que vieram à tona foram descartados como alucinações. Mas você acha mesmo que isso é apenas um acaso? Até hoje não existem registros oficiais sobre esse experimento, mas os relatos vazados são impossíveis de ignorar. Então, eu te pergunto, a NASA realmente escondeu algo grandioso ou tudo não passa de uma conspiração? Se esse experimento foi real, o que exatamente eles estavam tentando descobrir? Comente abaixo sua opinião.
Você acredita que já descobrimos algo além do nosso entendimento? Se você quer desvendar mais segredos ocultos e acessar arquivos que poucos conhecem, inscreva-se no canal. Há muitos mistérios ainda esperando para serem revelados. Até o próximo vídeo.